Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer esse recheio de 3 leites que não leva amido de milho e que para mim, sem dúvida, é o recheio branco mais delicioso que existe. Vou ensinar também a fazer essa geleia bem suculenta de frutas amarelas e vou mostrar o passo a passo montando o meu bolo de aniversário. Sim, esse foi o meu bolo de aniversário e que para mim foi o bolo mais delicioso que eu comi nesse ano de 2023. E olha só, gente, essa decoração bem bonita, com carinha de bolo de vitrine, com carinha de bolo para almoço de domingo. Olha que bolo lindo de aniversário! Vamos ao passo a passo aprender essa delícia. Então, numa panela eu coloquei um abacaxi pérola médio, bem picadinho. Coloco também uma manga tome média picadinha. Eu sempre escolho a manga tome porque ela não tem fiapo e fica esses quadradinhos perfeitos. Coloco também a polpa de 2 maracujás azedo e 4 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu não coloco muito açúcar porque eu não quero uma geleia muito doce. Aqui para o meu paladar ficou num sabor perfeito. Vou levar para cozinhar em fogo médio para baixo até que o abacaxi solte bastante água. Dessa forma eu não preciso adicionar água, tá bom? O abacaxi que solta essa água. E eu preciso mexer de vez em quando. Diferente quando a gente coloca o abacaxi para cozinhar sozinho, ele não gruda no fundo da panela. Nesse caso, se eu não mexer, a manga gruda, tá bom? Então, de vez em quando eu mexo até que reduza bastante essa água, olha só. E percebam que eu não deixei secar esse líquido, eu deixei que ficasse apenas um pouquinho, um caldinho mais grossinho, tá bom? E olha só, vou transferir para um refratário, vou deixar esfriando em temperatura ambiente, tá bom? E nesse momento eu já aproveito para colocar 3 colheres de sopa bem cheia da minha geleia dentro do copo do liquidificador. Coloco também um pouquinho de água filtrada para ajudar a bater. Bati muito bem até que ficasse assim, um creminho. Vou adicionar esse creminho que eu bati no liquidificador na vasilha onde eu deixei a minha geleia esfriando. Vou misturar muito bem e fazendo desta forma eu tenho uma geleia mais suculenta, mais encorpada e sem dúvida tanto no paladar como na textura fica incrível. E vamos fazer o recheio de 3 leites. Numa panela eu coloco uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, um vidrinho de 200 ml de leite de coco de boa qualidade e resolvi fazer uma receita maior, então coloquei mais uma caixinha de leite condensado, no total foram 2 caixinhas de leite condensado, um vidrinho de 200 ml de leite de coco e depois que eu deixei encorpar muito bem, aí sim que eu coloco o creme de leite. Vou mexer bastante, gente. Esse recheio é demorado porque eu não coloquei amido de milho. Se você não quiser colocar amido de milho, precisa ter paciência, porque ele borbulha bastante, respinga um pouquinho na nossa mão. Por isso que eu resolvi colocar o creme de leite depois que encorpou um pouquinho. Dessa forma, eu sinto que o borbulhar desse recheio diminui, tá bom? E depois de mexer bastante, sempre em fogo médio para baixo, porque se deixar num fogo muito mais alto, borbulha bastante, tá? Então, sempre em fogo médio para baixo, quando chega nessa textura de mingau mesmo, que a gente coloca o recheio sobre o mesmo e ele afunda devagar, esse é o ponto que a gente desliga, porque depois que ele esfriar, ele vai pegar aquela consistência cremosa, maravilhosa. Estou passando aqui para uma vasilha. Vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente, vou cobrir com um plástico para não criar aquela película, eu encosto o plástico no doce e olha só, vai ficar em temperatura ambiente, tá bom? E após 3 horas esfriando em temperatura ambiente, olha só a textura desse recheio. É cremoso, é leve,
tem uma consistência muito boa. Isso é porque ele ficou apenas 3 horas em temperatura ambiente. Quando vai para a geladeira, ele dá uma firmada, mas não perde essa cremosidade, tá bom? E vamos montar o meu bolo dentro dessa forma de 22 centímetros de diâmetro com 7 de altura, que foi onde eu assei essa massa. Essa massa eu já ensinei aqui no canal, aqui na tela eu mostro a capa do vídeo, onde eu ensino a fazer essa massa bem fofinha e bem levinha. Esse bolo você também pode assar em 3 formas separadas, de 17 centímetros de diâmetro com 5 de altura. Aí você pode montar aqueles bolos altos, tá bom? E também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link dessa massa para você assistir e fazer essa massa maravilhosa, tá? Aqui eu reguei a minha massa com uma caldinha bem simples de leite e leite condensado, tá? E eu vou fazer uma contenção de chantilly, que é praticamente obrigatório, tá, gente? É importante fazer uma contenção para esse bolo, porque esse recheio é bem cremoso, tá, gente? Como vocês podem ver. E eu ainda vou adicionar a minha geleia. Então, gente, é obrigatório mesmo fazer uma contenção, principalmente se você for fazer para vender. Esse bolo vai ser transportado, é importante tomar esse cuidado, tá bom? Coloquei a metade do recheio de 3 leites, espalhei muito bem, coloco uma parte bem generosa da minha geleia. Não tenha medo de colocar essa geleia, porque esse bolo tem a contenção de chantilly e ele fica bem estruturado, tá bom? Espalho muito bem a minha geleia e vou reforçar a minha contenção, porque eu quero um bolo bem retinho, bem protegido e não vai vazar nenhum recheio, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui nesse canal. Eu tenho certeza que algum vídeo desse canal vai fazer sentido para você. E eu sigo montando o meu bolo com o mesmo passo a passo, tá bom? Esse bolo vai ficar bem recheado e bem estruturado. E eu já terminei de regar o meu último disco de massa, vou cobrir muito bem o meu bolo com esse plástico, tampando bem, porque eu vou levar para a geladeira de um dia para o outro. Ou, se você não tiver esse tempo todo, pelo menos 6 horas na geladeira, tá bom? E só no outro dia, depois que o meu bolo descansou bastante na geladeira, que eu vou desenformar e fazer a decoração. Passei um pouco de chantilly no pratinho, desenformo o meu bolo. Esse chantilly no pratinho é para grudar o bolo, para que ele não deslize no pratinho. Esse chantilly serve como colinha, tá bom? E percebam que eu não vou fazer a pré-camada, por quê? A pré-camada é para segurar os farelinhos do bolo, mas nesse caso aqui, vocês viram no vídeo, na foto, que a lateral do meu bolo é toda coberta com castanhas, na parte de cima é toda coberta com a geleia, então eu não precisei fazer a pré-camada. Passei o chantilly em toda a lateral e na parte de cima do bolo, vou alisar a parte de cima, alisar as laterais, não preciso caprichar demais, é apenas deixar retinho, tá bom?
Agora eu vou decorar a lateral do meu bolo com essa castanha de caju triturada. Eu comprei ela como xerém de castanha de caju, ela já vem toda triturada. Eu coloco um pouquinho na minha mão, encosto no bolo devagarzinho e vou subindo a minha mão, tá? E vou grudando toda a lateral do meu bolo com essa castanha. Vou limpando também o meu pratinho, como vocês viram, com o próprio dedo, colocando o que caiu em cima da minha mão e torno a grudar na lateral do meu bolo. É muito simples, faz um pouquinho de sujeira, mas é bem gostoso de fazer, tá? E finalizo com uma espátula apertando todo o rodapé do meu bolo para que fique bem retinho, olha só. Eu escolhi o bico 1M da Wilton para fazer essas rosetas em toda a lateral do meu bolo. Eu faço uma roseta e puxo a perninha para dentro do bolo, porque depois eu vou colocar a geleia no centro do bolo e eu vou abaixar todas essas perninhas que eu puxei para dentro do bolo. Vocês vão ver agora. E para deixar esse bolo bem lindo, eu reservei uma boa parte da minha geleia para fazer a decoração desse bolo. Eu vou colocando em todo o centro do meu bolo e, como eu falei, eu coloco essa geleia em cima dessas perninhas que eu puxei da minha roseta. Eu vou colocando em cima e ajeitando com a colher e fica um acabamento bem bonito, olha só. E claro, né, não poderia faltar a cereja do bolo, porque dá um charme a mais para esse bolo, é o toque final. Esse bolo merece uma cereja com cabinho para deixar ele bem lindo. Gente, agora fala para mim aqui nos comentários o que vocês acharam desse bolo. Gente, o sabor desse bolo é sensacional. Eu não sei nem como falar para vocês quão esse bolo é delicioso. E eu vou ficando por aqui. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acharam. Um forte abraço para vocês e até os próximos vídeos. Tchau!